Muito bem-vindo ao canal, me chamo Davi Cavalcante e hoje vamos falar sobre a notícia de última hora que teve sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Prisão domiciliar esta entendida pelo ministro Alexandre de Moraes em razão do descumprimento de Bolsonaro por participar, entre aspas, e visualizar a manifestação por celular. Eu estou trazendo aqui essa manchete que acabou de sair há uns 10 minutos de extrema relevância e com certeza vai circular durante a semana e vai ter repercussão tanto internamente como no estrangeiro. Isso daí vai realmente impactar muito nos Estados Unidos, principalmente. Ó, o ministro Alexandre de Moraes decretou nesta segunda prisão domiciliar do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL. Observe a fundamentação. Ele já estava submetido por ordem de Moraes a uma série de medidas cautelares. O que seriam essas medidas cautelares? São as medidas para evitar prejudicar o processo, para prevenir e também evitar uma prisão no caso dele. Aí por isso as cautelares, restrição de horário, o horário que ele pode sair, o horário que ele tem de voltar para casa, os locais que ele pode frequentar. Ele, por exemplo, não pode frequentar bar, restaurante, estou supondo, eu não sei especificar exatamente quais são as medidas cautelares. Aí isso tudo o juiz ele determina para o apenado, a pessoa que está sendo participando do processo penal, não fazer, caso o juiz entenda como necessário. Aí na situação de Bolsonaro, ele entendeu que Bolsonaro poderia fugir do Brasil. Isso daí em razão da carta que Trump colocou, tudo, dando apoio a Bolsonaro. Aí ele não pode estar perto da embaixada, tudo. Eu vou listar aqui a situação, como é que ficou. O primeiro ponto é o quê? Lembrando, já postei no canal a manifestação que teve do domingo, foi uma manifestação expressiva. E o que eu disse também a todos vocês foi o seguinte: a pauta era o impeachment de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes ele está reagindo a essa provocação da direita e esse ataque direto a ele, que a direita colocou a meta fazer o impeachment de Bolsonaro, do ministro Alexandre de Moraes, por meio do Senado. Pode ver que eu coloquei a quantidade de votos que tem a favor, votos contra e indecisos. Esse daí está muito quente e lembrando o que o Congresso estava em recesso, está voltando. Isso com certeza vai pegar fogo nessa semana nas atividades do Congresso Nacional. É por isso que todo mundo tem de ficar atento e acompanhar. Observe aqui, o estopim para a preventiva foi a participação do Bolsonaro via telefone e uma manifestação bolsonarista realizada no dia 3. Foi exatamente a que eu mencionei no vídeo anterior, no Rio de Janeiro. Participação essa é publicada pelo filho Carlos e Flávio Bolsonaro. Na minha memória, eu pensei que só fosse Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, que ele não podia falar. Mas pelo visto ele não poderia falar com filho nenhum. Tanto Flávio como Carlos. Flávio e Carlos ele não podia falar. Eu acho que tem um Renan Bolsonaro, coisa assim o nome. Eu não me recordo todos os nomes dos filhos dele, já que ele tem muitos. Observe aqui, ó, na data, Bolsonaro estava em casa em Brasília justamente por conta das medidas cautelares. Inclusive, a imagem de Bolsonaro com tornozeleira foi amplamente divulgada no celular, assistindo, e republicaram amplamente isso daí para dar repercussão. De fato, ele não falou, não pode dizer que ele falou, mas ele viu. Aí isso fica muito no critério subjetivo do juiz, mas assim, é complicado a pessoa receber uma chamada, atender, né? E ver uma filmagem e a pessoa ter essa medida, mas assim, foi a medida que Alexandre de Moraes colocou. Inclusive, isso daí já estava sendo debatido de que se Bolsonaro ele poderia dar entrevista ou não. Foi até um dos medos que Bolsonaro teve na época. Ele levantou a perna e mostrou a tornozeleira, falando que estava sendo humilhado, etc, etc. E ele não participou da entrevista numa emissora por causa dessa decisão daí de Alexandre de Moraes. E agora ele, digamos assim, participou da manifestação vendo e atendeu a ligação do filho. Aí foi suficiente para ter uma prisão domiciliar. Um ponto é o quê? Isso é a fundamentação. Diz Moraes na decisão. A justiça não permitirá que o réu faça de tola, achando que ficará impune por ter
político, isso daqui, ó, é o que é que eu digo, isso é poder político e econômico. O Alexandre de Moraes, não sei se vocês perceberam, mas ele está cometendo erros de digitação ortográfico, enfim, ele está digitando de uma maneira errada, não sei se é por causa da pressão que ele está sentindo, se ele está tomando algum remédio, algo nesse sentido. Mas esse tipo de erro daqui, Alexandre de Moraes é escritor de livro, professor, etc., ele não cometeria normalmente. Isso aqui, político não existe. Na verdade, ele quis dizer poder político. Eu estou explicando esse contexto porque, visivelmente, até pela escrita, nota que ele está uma pessoa bastante pressionada e também está fazendo as decisões rápidas, né? É por isso que acontece esse tipo de erro daqui. O outro erro foi confundir mais com I e mais sem I. Aí ele errou nisso daí e repercutiu, né? Ó, a justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares, exatamente não atender ligação de filho, os horários de sair e volta para casa, etc. Pela segunda vez, ó, botou junto, ó, isso daqui, ó. É, segunda vez segunda vez deve sofrer as consequências. Ficou até meio desconexo, né? Pela segunda vez deve sofrer as consequências. Isso daqui tem que tirar o O, né? Aí observe esses errinhos de digitação dele. A pessoa sente dificuldade de entender no início, mas tem de ver o que ele quis dizer, né? Diante da pressão que ele está sofrendo. Ó, além da prisão domiciliar, Bolsonaro deve cumprir as seguintes medidas: proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituído. Significa o quê? Se tiver um advogado, sei lá, do filho dele que quer visitá-lo, não pode, porque ele não está regularmente constituído. Tem que ser aquele advogado que tem a procuração de Bolsonaro para representar ele no processo X, que no caso é o processo penal. Não sei nem o nome do advogado dele. Mas não pode qualquer advogado, só porque tem uma OAB, eu quero visitar Bolsonaro. Não pode. Mesmo assim, ele está recluso na casa dele. O outro ponto é o quê? Proibição expressa de utilizar celulares, tirar fotos e gravar imagens durante as visitas. Isso daqui eu achei assim, bastante radical. Só para vocês terem ideia, nem no presídio isso daqui é efetivamente feito. Pode ver que tem praticamente escritório dentro de um presídio, bandido fazendo ligação de celular e tudo mais. Mas assim, né? Foi determinado para ele. Isso aqui eu acho muito provável ser cumprido, né? A proibição de uso celular diretamente ou por intermédio de terceiro. Isso aqui também é, é muito difícil ser cumprido. Isso aqui, assim, ele não pode pegar, né? Vamos dizer que ele não pegou, mas cumprir literalmente, tirar o celular dele, eu acho, assim, impossível fazer isso. Somente ele estando em casa. No presídio não consegue, mas em casa, né? Manutenção expressa das proibições anteriores de manter contato com embaixadores. A gente Moraes está com a ideia fixa que Bolsonaro vai fugir antes dele ser preso. E autoridades estrangeiras. Isso aqui é exatamente para os Estados Unidos. Bem como de utilização de redes sociais direta e indiretamente por terceiros. Significa o quê? Isso daí. Vamos supor que a Globo quer postar um vídeo na rede social dela, o G1 no Instagram. Não poderia. No Twitter também não poderia, no X, né? E assim vai, porque ele proíbe, assim, manter contato, cadê? Ó, bem com utilização de redes sociais direto e indiretamente por terceiro. O repórter seria um terceiro. Ele não pode nem utilizar nenhum repórter fazer isso. Aí realmente são medidas difíceis, para não dizer quase impossíveis de serem tomadas e que tem um condão também de apagar a imagem de Bolsonaro. Se Bolsonaro não está na mídia, não está aparecendo nas redes sociais, naturalmente ele vai cair no esquecimento. Por isso que essa medida tem essa finalidade. Eu não vejo assim, de fato, uma materialidade para essa medida de prisão domiciliar. Eu acredito que Alexandre de Moraes ele não está com coragem para colocar uma prisão preventiva ou prender Bolsonaro agora dentro dessas pressões. Por isso que ele botou a domiciliar e colocou essas restrições daqui. Mas lembrando, conforme eu disse, é de conhecimento popular, uso de celular diretamente ou por internet terceiro. Isso nem no presídio do Brasil é aplicado. Isso aqui é difícil demais.
Proibição expressa de utilizar celulares, tirar foto e gravar imagem durante as visitas. Isso daqui. Só se Alexandre de Moraes ele colocar um policial federal 24 horas a viatura na casa de Bolsonaro. Bolsonaro vai pro banheiro, esse policial vai junto, vai tomar banho, o policial tá lá. Só se for nesses termos. Mas tirando isso, não vai conseguir cumprir isso. E outro detalhe é o quê? Tá com pedra cantada que Bolsonaro vai quebrar naturalmente uma dessas regras e o próximo passo é a prisão dele. Se tiver a prisão de Bolsonaro, tem uma grande possibilidade do presidente americano endurecer as negociações com Lula ou aplicar novas sanções. A gente não sabe como vai ser essa escalada, mas Alexandre de Moraes ele está agindo sem freio, ele não está pensando nem na questão política do Brasil, internamente ou externamente. Temos de lembrar que Bolsonaro ele é uma figura atípica e tem de ter o devido processo legal, tudo certinho. E muitas vezes, pelo que eu estou vendo, Alexandre de Moraes ele está muito tomado pela raiva, pelo ódio, né? Diante da figura de Bolsonaro. Partindo disso, o correto era ele pedir para outro juiz julgar, já diante dessa situação toda. E observe até textualmente ele está cometendo erros simples, mostrando que ele não está bem, Alexandre de Moraes. Aí por isso que eu estou apresentando essa matéria a todos vocês, para vocês ficarem cientes, essa notícia saiu agora, de última hora, e muito possivelmente vai ter novos desdobramentos. Isso daí nem teve ampla divulgação, não deve ter chegado na Casa Branca ainda. Eduardo Bolsonaro tá lá nos Estados Unidos e com certeza vai cochichar no vídeo do Donald Trump, a gente não sabe como vai ficar. E tá uma panela de pressão que pode estourar a qualquer momento. Teve manifestação dia 3. Isso tudo a gente tem de colocar no início de semana, tá muito intenso e tem de ter cuidado para não perder o controle do Brasil. Muito obrigado a todos, eu peço que vocês comente, compartilhe e divulgue esse vídeo para ficar ciente de tudo que está acontecendo. Muito obrigado a todos e até a próxima.